Então, se coloca de pé, vamos orar pela vida do Felipe. Que Deus ministre em nosso coração, através daquilo que Deus já ministrou no coração dele, amém? Pai amado, Pai querido, Deus de graça, eu te louvo pela vida do Felipe, te louvo por tudo que o Senhor já tem falado através da vida dele a nós, Pai. O que eu te peço é que nesse momento o Senhor flua, o Senhor realmente venha com teu poder sobre a vida do Felipe e que ele possa, Pai amado, trazer para nós, para a tua igreja, para a tua casa, para aqueles que estão assistindo online, aquilo que o Senhor já tocou, já falou e já ministrou no coração dele. Como eu sempre peço, Pai, abençoe sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho, tudo aquilo que ele põe a mão seja próspero. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pode se assentar, fique à vontade. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Louvamos a Deus pelo cuidado dEle. Alguns irmãos ainda em viagem, em férias, desfrutando aí de uns dias de descanso merecido, mas nós continuamos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, enquanto temos fôlego. A palavra diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós estamos com fôlego, amém? Então vamos dar ao Senhor nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler do versículo 1 até o 9 também. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Puder pôr na NVI, Luiz, por favor. A versão que eu vou ler é na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu, nada. Glória a Deus, irmãos. Uma vez eu ouvi um missionário angolano dizendo que sem o Espírito Santo não existiria Atos dos Apóstolos. Sem a ação do Espírito Santo não haveria conversões, milagres, prodígios e maravilhas. E isso continua sendo uma verdade. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. E quando Ele disse nada, é nada mesmo, irmãos. Nele vivemos, nos movemos, existimos, porque dele, por ele,
Para Ele são todas as coisas. Sem o Espírito Santo, não há conversão na igreja. Se eu e você estamos aqui e vamos partir do pressuposto que todos aqui são convertidos, entendem o que é o Evangelho, entendem o que Jesus fez por você, e o porquê você está aqui num domingo, 6 horas da tarde, num calor, você vestiu uma roupa que talvez não está tão confortável quanto você gostaria, como se estivesse na sua casa, você estaria com o ar-condicionado ligado, com o ventilador ali, assistindo algo na TV, mas você resolveu pôr uma roupa que está até quente aí em você, porque você entendeu o que Cristo Jesus fez na sua vida, como Ele te resgatou, e você veio hoje aqui louvar e engrandecer o nome dEle, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Se todos somos convertidos, irmãos, e entendemos tudo isso que eu falei, nós precisamos entender que quem fez a ação de conversão em nós foi feita pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. É Ele que tirou as escamas dos nossos olhos, é Ele que tirou o comichão dos nossos ouvidos, e fez com que a gente entendesse que nós estávamos condenados à morte, mas Cristo Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Que nós estávamos nas trevas e fomos resgatados para a luz? Estamos diante de uma das conversões mais impactantes de toda a história do cristianismo, irmão. O que eu li aqui foi a conversão de um homem que não só perseguia crente, esse homem aqui matava crente, esse homem aqui tinha prazer em ver crente sofrendo. Esse homem aqui pegava a carta para ir atrás de quem estava falando o nome de Jesus para matar. A ponto da gente ver que na primeira execução de um cristão, Paulo estava lá, segurando as vestes de Estevão na mão, e vendo o homem ser apedrejado, e morrendo sem negar a Cristo. E o relato da morte de Estevão é que ele estava ajoelhado, e sendo indagado para negar a Jesus. Mas Estevão não negou a Cristo, e ainda disse mais: pode continuar o apedrejamento, porque eu já estou olhando para o céu, e eu já vejo os céus abertos, e Jesus está me aguardando. Passa o tempo, esse dia Paulo está indo para Damasco, uma outra cidade, e ele está com cartas na mão, autorizando ele a entrar nas sinagogas e matar os cristãos que ali estivessem. Mas tem uma coisa, no caminho, ele teve um encontro com aquele que ele perseguia. Jesus o indaga: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você lutar, recalcitrar, ir de encontro contra um agrilhão. É bom a gente entender o que é um agrilhão, irmão. O agrilhão é como se fosse uma vara comprida com uma lança na ponta.
E essa vara, ela era usada para espantar os animais. E o dono, talvez ali, sem querer chegar perto de um animal raivoso, de um animal que estava incontrolável, ele usava o agrilhão para espantar ele, deixar ele longe. O que Jesus estava dizendo para Paulo é: Paulo, você está igual uma fera selvagem, lutando contra o evangelho, mas quem luta contra o evangelho, quem se machuca é o próprio. Quem luta contra o evangelho e os crentes, irmão, acaba ferindo a si mesmo. Por isso, irmão, é engraçado, eu estava pensando isso esta semana. Quando alguém, de alguma forma, está se aproximando do evangelho, humanamente falando, ele pode ter problema financeiro, ele pode ter problema no casamento, ele pode ter problema em diversas áreas da vida, mas é engraçado, irmão, ele sempre vai culpar a igreja, ele sempre vai culpar os irmãos, ele sempre vai culpar a Deus. É engraçado isso, irmão. Ninguém teve nada a ver com o que está acontecendo, ninguém pôs a mão, mas sempre vai culpar o evangelho, a igreja, os irmãos, Deus. Por quê, irmão? Porque, e é sobre isso a mensagem de hoje, irmão, porque está lutando contra o que Deus tem para fazer na vida dele. Toda vez que a gente quer deixar a nossa vontade prevalecer, toda vez que a gente quer deixar o que a gente pensa prevalecer, a gente luta contra a vontade de Deus, contra o plano perfeito dele, e quem sempre vai se machucar somos nós. E o que nós temos que fazer então? A mensagem de hoje é sobre rendição, irmão. Se renda a Jesus. Eu não sei o que você enfrentou no ano de 2025, eu não sei qual a sua expectativa para o ano de 2026, mas eu quero te dizer uma coisa: se você continuar querendo lutar contra os agrilhões, lutar contra a vontade soberana de Deus contra a sua vida, quem vai se machucar é você. Há um convite, sou eu também se eu não fizer, mas há um convite de Deus para nós aqui nessa noite. Sabe qual é o convite? Se renda à vontade de Deus para a sua vida, se renda à vontade soberana do Senhor. Sabe qual é o mal da igreja de hoje? Eu comecei essa mensagem dizendo: sem o Espírito Santo, não haveria atos dos apóstolos. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Está querendo fazer as coisas sem a ação do Espírito Santo. Está querendo fazer as coisas com métodos, com estratégias, com qualquer outro tipo de coisa. E esquecendo que quem acrescentava, quem devia ser salvo, está no livro de Atos, era Deus. Quem acrescentava e a igreja crescia, era o Senhor. Mas o que eles faziam? Eles se rendiam, eles buscavam, eles se entregavam a Deus, e Deus ia dando crescimento, e a obra ia acontecendo. A palavra de hoje é sobre se render. A palavra hoje é sobre se entregar. Enquanto Paulo lutou, quem se machucou foi ele. E talvez é o que está acontecendo na sua vida. Você está lutando, você acorda cedo, dorme tarde, luta, batalha, corre de um lado, corre do outro, pensa em uma estratégia, pensa na outra. E mesmo assim, depois, assim como Paulo, o problema é a igreja, o problema é Deus, o problema é os irmãos. Não, irmão, o problema não é nada disso. O problema é que a gente ainda não se rendeu a Deus. O problema é que a gente não se rendeu ao que Deus tem para a nossa vida, por completo, irmão. Quem dos homens aqui já pescou? Quem já pescou?
Eu já pesquei, Michel já pesquei. Eu fui com o Michel, irmão. Nossa, no meio do alto mar, com um barquinho de alumínio, irmão. Misericórdia. Só os navios passando assim do lado. Eu falei, onde eu estou, Jesus? Deixa eu perguntar aqui. Existe como limpar um peixe que ainda não foi pescado? Tem como? Dá para limpar um peixe que ainda não foi pescado? Não dá. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Jesus chamou Pedro, lembra disso? Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. A rede é outra, o barco é outro agora é o evangelho, agora é a palavra. Mas nós só seremos limpos pela palavra de Deus quando a gente entender por completo o que é o evangelho, deixar ele entrar em nós, se rendermos e sermos igual aqueles peixes, irmão, que está lá no Carrefour, irmão. Você chega lá, ele está no gelo, lá com o olhão esbugalhado, só esperando o peixeiro pegar a faca, abrir, tirar o que tem que tirar, fazer o que tem que fazer, porque ele está rendido, ele foi pescado e está esperando, faça de mim o que quiser. Nós estamos querendo que Deus faça em nós algumas coisas, mas a gente está lutando contra o agrilhão, a gente está lutando contra a isca lá que está querendo nos pescar. A palavra vem, a gente vai para o outro lado. A palavra de Deus vem como uma isca do pescador, dizendo, vem aqui, ó, vem para o anzol, vem ficar preso, e a gente está indo para o outro lado. Que jeito seremos limpos? Que jeito entraremos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não nos rendermos por completo, se não deixarmos o anzol ferir, entrar, nos pescar e dizer, pescador, estou aqui, faça de mim o que bem quiser. Se renda a Deus aí, irmão. Chegou a noite de nos rendermos ao Senhor. Olha para Paulo. Cristo fala com ele nesse capítulo 9, vamos no versículo 1, Luiz. Ele está ali, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Irmão, isso é uma coisa que eu sempre falo. Era o próprio Jesus que Paulo estava combatendo, pessoalmente? Não, Jesus já tinha sido assunto ao céu. Jesus já tinha voltado para o céu. Não era o próprio Jesus que ele perseguia. Era os crentes, eram aqueles que se convertiam. Mas deixa eu te dar um acalento aí, se você já é convertido, se você já é um peixe na bancada do peixeiro lá, irmão, deixa eu te dar um acalento, mexeu com você, mexeu com Cristo, mexeu com você, mexeu com o Senhor. Ele diz, Paulo está ameaçando os discípulos do Senhor, versículo 2, Luiz, ele pega a carta, e queria levar preso esses homens, versículo 3, na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. 4, ele caiu por terra, ouviu uma voz e lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus que ele estava perseguindo? Era o Jesus pessoalmente? Quando alguém persegue a igreja, irmão, é o próprio Cristo que ele está perseguindo. Por isso, olha só, irmão, se você está do outro lado, que está vivendo alguma coisa, que não é confortável, que não é agradável, que está doendo, e você está culpando a igreja, e você está talvez colocando em um irmão um peso que não tem, irmão, que não tem nada a ver, para hoje, porque é contra o próprio Cristo que você está fazendo, é contra o próprio Cristo que a gente faz, irmão.
Paulo está perseguindo os crentes, mas na verdade Jesus fala: por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo a mim? Versículo 5, Luiz. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Sabe o que significa esse Senhor aqui? Significa que Paulo já começa a ouvir: rendido a Deus. Ninguém chama de Senhor, irmão. Ninguém chama Cristo de Senhor se Deus não confirmar no coração. Ninguém chama Cristo de Senhor se não for revelado por Deus. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. 6, Luiz. Levante-se, vai à cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. É engraçado, se você continuar o texto, esse alguém foi Ananias. Deus fala a um servo, Ananias, fala: Ananias, vai à rua chamada direita. E quando eu li isso, preparando essa mensagem, me chamou a atenção, irmão. Vai lá na rua chamada direita, lá tem um homem. Lá ele está esperando, eu vou dar um sonho para ele, falando o seu nome, falando que você vai lá orar por ele. Irmão, não é o Felipe falando. Irmão, não é qualquer fulano falando, é Deus falando com Ananias. O que ele tinha que falar na hora? Tá bom, Senhor, fechou. Aí ele faz como muitos de nós: mas Senhor, eu tenho ouvido o que esse homem tem feito. Senhor, tem certeza? Ele está matando crente. Deixa eu te dizer, irmão, se Deus falou com você, pegue essa palavra, porque Ele garante as coisas que Ele promete. Se Deus falou com você, irmão, não importa se Saulo ameaçava a igreja, agora ele está rendido ao Senhor, e um Saulo rendido ao Senhor não persegue, não mata mais ninguém, ele prega o evangelho e traz vida para os outros agora. Paulo fica cego, os homens que estavam com ele, guia ele até essa casa aí na rua direita. Ele fica lá por 3 dias, sem comer e sem beber. Novo convertido, acabou de se converter, irmão, já está jejuando 3 dias, 3 noites, irmão, sem água e sem bebida. Sem bebida, sem água e sem bebida. Sem bebida e sem comida. Quanto tempo você é de crente mesmo? Hã? Quanto tempo você tem de crente mesmo? Quanto tempo faz que é jejum, igual Paulo assim? Hã? Primeira semana de Paulo. 3 dias sem comer e sem beber. Você conhece a história, Ananias vai lá, ora por ele. A Bíblia diz que sai como escamas dos olhos dele. Ele volta a enxergar. É o peixe, né? É o peixão que foi fisgado. Sai a escama dos olhos dele, ele passa a ver. Irmão, ali começava a saga de um dos homens que Deus mais usou nessa terra. Mas olha só a fala de Jesus para Ananias. Vamos aí para o versículo 12, Luiz, do capítulo 9. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. 13. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. 15. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Este homem é o quê? Esse homem é o quê? Instrumento para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. 16, Luiz. Mostrarei a ele o quanto deve o quê?
E aí, irmão, quer se render mesmo? Mostrarei o tanto, olha o convite, irmão. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para Ananias: Ananias, eu vou mostrar para ele quantas mansões eu vou dar para ele, é isso? Ananias, eu vou mostrar para ele quantas vezes no ano ele vai viajar. Ananias, eu vou mostrar para ele o carrão que ele vai andar. Ananias, vai lá, que eu vou mostrar o tanto que ele deve sofrer. Mas não é um sofrimento cego, irmão, é o sofrimento pelo nome de Jesus, irmão. Está entendendo, irmão? Talvez você está na outra posição, você está na posição de rendido ao Senhor. Talvez você já é um peixe na bancada do peixeiro. Talvez você já está os filés já estão sendo tirados. Talvez você já está nessa posição. E você falou assim: Senhor, janeirão, um calor desse, e nem na divisa de São Caetano eu passei, Jesus. Todo mundo postando lá na praia, é Miami Beach, e eu aqui. Deixa eu te lembrar, irmão, você é um peixe na bancada do Senhor. Você está rendido a Ele, irmão. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Quem foi que disse isso? Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, talvez você não está entendendo muita coisa na sua vida. Aliás, a maioria das vezes não vai entender. Mas deixa eu te dizer, irmão, seja como vaso na mão do oleiro que Jeremias viu. Lembra disso? A Bíblia diz que Jeremias olhou para o vaso e de repente o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, o vaso se quebrou, como quem estava dizendo: ei, oleiro, faça de mim o vaso que você bem quiser, eu estou rendido. A palavra de hoje é sobre rendição, sobre estar nas mãos do peixeiro, irmão, sobre lembrar que um dia você foi fisgado pela palavra do Evangelho, e Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus. Eu já disse aqui, a palavra poder ali usada é a palavra dínamos, que dá origem à nossa palavra dinamite. E é engraçado que quando alguém aciona uma dinamite e explode alguma coisa, nunca mais é o mesmo. O lugar muda, a paisagem muda. Sabe por quê? Vai ser construído algo diferente, mas o Evangelho precisa explodir aí dentro, irmão. O senso de que você foi fisgado por Deus precisa ser real na sua vida. Você tem que parar de lutar contra os agrilhões. Você tem que parar de querer andar aonde você quer, ir pelo caminho que você quer. Não é mais para Damasco, irmão. Aliás, Paulo volta para Damasco. Sabe para quê agora? Para pregar o Evangelho. Você pode até ir para o lugar que você quer, mas a tua intenção, olha o que Deus está falando aqui, irmão. Deus pode até te levar para o lugar que você quer, mas a intenção vai ter que mudar. A intenção vai ter que ser. Você está ouvindo? Você está recebendo? Receba essa palavra aí no teu coração. Essa palavra é profética. Você pode até voltar, você pode até ir para o lugar que você está querendo ir, mas o que tem que mudar hoje é a intenção do teu coração. É a intenção que você quer chegar lá, irmão. Qual é a intenção, irmão? Qual é a intenção? Paulo quer matar crente, Paulo quer prender crente. Mas Jesus fala: você está lutando da forma errada.
Feridas, ouça isso aqui, irmão. Feridas, nós sempre vamos ter. Sempre. Até Jesus voltar. Em uma das cartas, Paulo diz assim, ó: eu trago em meu corpo as marcas do quê? Quem lembra? Do Evangelho. Está aqui. Ele não se vangloria, porque a salvação não é por obras. Ele não mostra as marcas, e essas marcas eram literais, eram marcas de chicoteamento, eram as marcas de agressão, eram marcas literais. E ele está dizendo que as marcas do ser chicoteado eram marcas do Evangelho. E a gente está dizendo que as marcas que temos são feridas emocionais, são bloqueios em nossa vida. Transfere hoje, muda a sua mente hoje. Romanos 12, irmão. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se renda, mude a mente. Essas feridas não são bloqueios emocionais, essas feridas não são paralisias emocionais, essas feridas são marcas do Evangelho de alguém rendido a Cristo. É de um peixe na bancada do peixeiro Jesus. Cadê os peixes do Evangelho aí, irmão? Amém? Nós somos um peixe que fomos pescados pelo Evangelho. Você é convertido, irmão? Você já se fez essa pergunta? Certa vez Jesus falou assim para Pedro, ó: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Cirandar nada mais é, você já viu um pedreiro limpando areia? Que ele joga naquela peneira, lembra disso? Ele passa ali, joga as pedras fora. Cirandar nada mais é do que isso. É engraçado que quando Jesus fala que o diabo pediu os discípulos para peneirar, Jesus não diz que negou. Ele só diz assim, ó: ele vai peneirar, mas eu roguei por vocês. Mas tem uma coisa: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. A peneira vai vir, irmão. Se alguém está na igreja e não vir a peneira, não é o Evangelho que conheceu. Não é o Evangelho de Jesus que conheceu. Porque a peneira nos afina. A peneira nos deixa mais preparados. Mas tem uma coisa, Jesus disse para Pedro: eu roguei por vós, para que a tua fé não desfaleça. Mas Jesus não parou aí, ele diz assim, ó: quando você se converter, confirma teus irmãos. Pedro estava andando 3 anos e meio com Jesus, e ainda não era convertido. Mas quando a peneira passou, quando ele achou que estava preparado, disse que iria à morte por Jesus. Eu preguei alguns dias atrás aqui. Iria à morte por Jesus. Jesus disse: não, daqui a pouco 3 vezes você me negará. Ele nega, pensa que acabou, volta a pescar. Jesus restaura ele. E quando ele é restaurado, agora ele não quer saber mais de rede e pesca humana. Ele quer saber de rede espiritual e pesca do Evangelho. E ele prega, e eu disse aqui há poucos dias atrás, talvez ele nunca pescou 3.000 peixes quando era pescador normal. Mas na primeira pregação dele, 3.000 homens se convertem a Jesus. Você é convertido, irmão? O que é ser convertido, irmão? Ser convertido conversão eu estou indo em um caminho. Eu estou seguindo em uma direção,
mas eu ouvi uma placa, eu ouvi uma mensagem e algo me fez mudar de direção. Isso é converter. É estar indo no curso do mundo, mas um dia pregaram o evangelho para nós. Disseram que a gente estava condenado à morte, disseram que a gente, em pecado, a gente foi concebido, que nós viemos ao mundo com uma pendência. Nós ouvimos o evangelho que tinha jeito, que tinha um que nos resgatou, e esse foi Jesus indo à cruz. Nós ouvimos a mensagem dele, entrou no nosso coração, e agora a gente não anda mais no curso do mundo, a gente anda de acordo com o evangelho de Deus. Nós somos rendidos ao Senhor. A gente, todo dia, de manhã, a gente diz: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que bem quiser, ainda que seja sofrer pelo teu nome, eu me rendo a ti. Você é convertido, irmão? Você está firmado na rocha? Eu pedi para o Luiz preparar um louvor aí, deu certo, Luiz? Nós vamos dizer isso nessa noite, irmão. Nós vamos dizer que estamos firmados na rocha. Nós vamos dizer que nós somos convertidos. Nós vamos dizer, irmão, que nós somos um peixe na bancada do peixeiro Jesus. E Ele vai fazer o que quiser de nós, irmão. Uns vai ser muqueca, outros vão ser peixe frito. Outros vão ser empanado. Eita, os empanados vão reclamar, hein? Queria ser um peixe frito, queria ser uma muqueca. Queriam ser um peixe no aquário, né? Os Betinha. Beto é folgado, irmão, morre, só quer viver sozinho, né? Põe outro lá para você ver, ó. Tem uns crentes beta, irmão. Você é um peixe no aquário do Senhor. Você é um peixe nas mãos do peixeiro Jesus. Tem um selo, irmão, não é? Você compra um peixe lá no Carrefour, não vem o selo lá? Pá, Carrefour. Você tem o selo do Senhor na sua vida. Por mais que você quer fazer o que quer, irmão, por mais que você quer andar onde você quer, deixa eu te dizer, irmão, enquanto Paulo lutou, quem se machucou foi ele, porque o agrilhão, o dono do agrilhão fica aqui, ó. Quem se machuca é quem está longe, só vai se ferindo. Aí você se fere, olha para o lado, está o irmão, você fala: foi você? Não foi. Aí você se fere de novo: foi você? A igreja? Não. Está entendendo, irmão? Quando você vai se ferindo, você vai buscando culpados, mas é contra o agrilhão da rendição do evangelho que você está lutando. É contra o agrilhão do evangelho, e só há uma saída para isso: se render ao evangelho de Jesus. Estar firmado na rocha. Se coloque em pé, irmãos. Nós vamos declarar isso. Deus quer dar coragem ao seu coração aqui nessa noite. Deus está te lembrando que você é um peixe do aquário do Senhor, irmão. Rendido a Ele. Se renda, irmão. Se renda. Se renda. Se renda ao Senhor. Toda a Escritura diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. A Escritura diz: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, toma todo dia a sua cruz, e siga-me. É mais ou menos assim, tomar a cruz, irmão. Jesus estava dizendo assim, ó: pega o anzol todo dia, dá aquele furo na boca, dá dó, né, quando a gente pesca, né? Você não sabe como fazer para tirar o anzol da boca do peixe ali, ó. Mas Jesus está dizendo assim, ó: você quer vir após mim? Pega o anzol do evangelho e crava aí na sua boca. Crava ele aí e fala: estou aqui. Vamos louvar esse louvor, Luiz? Coloque ele aí, vamos dizer que nós estamos firmados na rocha. Preste atenção nesse louvor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Se você quiser, feche seus olhos. Ouça essa canção. Eu creio que ela vai falar contigo. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Receba descanso do Senhor. Meu Senhor, Olha isso, ó. tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo. É Jesus, irmão. Se renda a Ele. A rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. É Jesus. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Você está firmado? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. O meu Senhor, Ele quer te dar descanso nessa noite, irmão. pra minha alma deu descanso. Se renda a Ele, irmão. Dura coisa é lutar contra os agrilhões. O meu Senhor, Sua presença é o meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce. a rocha que é mais Ele é a rocha, irmão. a minha fortaleza. A água da minha sede. Você pode cantar isso agora, irmão? Ó, cante. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado pro seu ano, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Mas precisamos estar nele, precisamos estar rendidos a ele, irmão. Precisamos ser o peixe na sua bancada e dizendo: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eu não luto contra mais os agrilhões, eu não luto mais contra a tua vontade, Jesus. Jesus, eu posso até voltar aonde eu quero, mas vai ser com um propósito diferente, vai ser com um propósito que o Senhor tem para mim. Por favor, Deus, trabalha aqui em mentes nessa noite, trabalha aqui através dessa palavra, Jesus, para se render a Ti, Jesus, parar de culpar os outros, parar de culpar a Tua igreja, parar de perseguir a Tua igreja e olhar para Ti. Olhar para Ti e dizer: eu faço parte disso, eu também sou pescador de homens, eu também sou pescador de homens, eu estou rendido a Ti, eu estou rendido à Tua vontade, Jesus, eu estou rendido a Ti. Faz de mim um pescador de homens, faz de mim, Pai, alguém que não olha para as lutas, para as dificuldades. Pai, o Senhor não nos enganou. Assim como Paulo padece, sofre pelo Teu nome e sofreu, nós também estamos prontos. Nós também estamos prontos a sofrer pelo Teu nome. Nós também estamos prontos, Pai. O que nós precisamos é estar firmados na rocha. O que nós precisamos é ter convicção de conversão, que somos nova criatura, que somos servos de Jesus. É isso que nós precisamos. Oh Jesus, estamos se rendendo aqui nessa noite. Faça de nós o que o Senhor bem quiser. Faça, Senhor,
Oh, Ele. Você pode dizer que Ele tem o seu coração? Oh, Yahvé. Oh, Yahvé. Ele é a nossa canção. Diga isso. Ele tem teu coração? Diga assim: tens meu coração. Diga: tens meu coração. É verdade isso? É verdade isso? Yahvé, és minha canção. Cante isso. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Isso é verdade, irmão. Estou firmado na rocha. Oh, diga. Tens meu coração. Oh, Jesus. Yahvé. Oh, és minha canção. Obrigado, Jesus. Oh, Yahvé, tens meu coração. Seu coração é dele? Obrigado, Jesus. Tu és minha canção, Jesus. Você está rendido. Você está rendido a Ele, está rendido ao Senhor. Glória a Deus. Tens meu coração. Louvado é teu nome, Jesus. Yahvé, a minha canção. Te louvamos, Senhor. Yahvé, és minha canção. Tu tens o meu coração. Tu és a nossa canção, Jesus. Jesus, estamos rendidos a Ti. Eu falo ao Teu povo que está rendido a Ti, Pai. Eu falo ao Teu povo que não quer continuar este ano, Pai, sem se render a Ti. Para hoje de lutar contra os agrilhões. Não é contra o irmão, não é contra a igreja, não é contra o evangelho, é contra o próprio Cristo que você está lutando, é contra a própria vontade. Ele usa irmãos, Ele usa a igreja, Ele usa o sofrimento para nos mudar, para nos moldar. Entenda isso. Se renda hoje ao Senhor. Se renda hoje ao Senhor. Se renda à vontade dEle para você. Se renda à vontade dEle para a sua vida. Você pode até voltar para Damasco. Ele pode até te fazer chegar em Damasco. Mas é com outra mente. É com outra mente. É com outra intenção. Oh, Jesus. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Fala com Ele. Fala que você está rendido a Ele. Fala que você está rendido a Ele. Fala que você está rendida. Fala: Senhor, eu sou um peixe na Tua bancada. Senhor, eu sou um peixe na Tua bancada. Eu vou parar de lutar contra os agrilhões.
Eu vou parar de lutar contra a tua vontade. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele quer te dar um caminho novo neste ano, irmão. Oh, Jesus, tudo que se repete, se repetir as mesmas atitudes, o ano vai se repetir, mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que você tenha um ano rendido à vontade dEle, debaixo do querer e da vontade dEle. A tua igreja ouviu a tua palavra, Jesus. O teu povo ouviu o que o Senhor falou sobre se render, sobre estar rendido a Ti, sobre, Senhor, andar de acordo com o teu querer, a tua vontade. Senhor, muitas bocas cantaram aqui que o Senhor tem o coração, Senhor, deles. Senhor, que isso, se isso for verdade, se isso for verdade, não há nada que impeça o teu agir. Só há uma coisa que impede o teu agir, Pai: se não estivermos rendidos verdadeiramente a Ti. Paulo achava que era religioso, Paulo achava que servia a Deus, mas ele estava lutando contra o Evangelho, que queria fazer ele algo novo. Deus tem algo novo para a nossa vida, irmão. Se renda a Ele, em nome de Jesus. Você recebe esta palavra no teu coração essa noite, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele falou por nós, tudo que Ele disse ao nosso coração. Que a sua semana seja de vitória, sua semana seja de bênção, de milagre, de porta aberta, de rendição a Deus, para a honra e glória do nome dEle. Receba coragem no teu coração. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pela tua direção em nossas vidas. Que esta palavra possa, Senhor, ser lembrada por nós durante toda essa semana e nos rendermos verdadeiramente ao teu querer e à tua vontade. Direciona, Senhor, faça o que o Senhor bem quiser de nós. Que esta palavra, Senhor, verdadeiramente cumpra o propósito pela qual foi mandada, para a glória do teu nome. Vidas entrem neste ano de 2026 no centro do teu querer e da tua vontade. Cumpra em nós o teu propósito, cumpra em nós, Senhor, o teu chamado, a tua vida em nós, Pai. Cristo em nós, a esperança da glória. Livra-nos do mal, livra, Senhor, do assalto do homem mau. Dá uma semana abençoada, debaixo da tua direção, proteção e potente mão, em nome de Jesus. Não se esqueça de passar na cantina, ser abençoado com um bolo de abacaxi coco, é isso, é? De coco, né? De coco gelado, olha que delícia, irmão. É o melhor bolo que você vai comer, amém? E uma empada também, oh glória a Jesus. Passa lá, seja abençoado, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: abrace seu irmão, deseja a ele uma boa semana.